Bonjour, gente! Eu aqui de volta e hoje eu venho falar para vocês da Carta Vital. A Carta Vital é esse documentozinho que a gente tem que ter na nossa bolsa, no nosso sac à mão, porque é super importante. E hoje eu venho falar para vocês dessa Carta Vital. O que é a Carta Vital e qual a necessidade de ter essa carta vital com você aqui na França, tá certo? Antes de começar, eu queria agradecer a todo mundo que tá chegando um bocado de gente, né? Depois faz um tempinho aí que tá começando a crescer no canal. Agradecer a todo mundo que tá chegando, se inscrevam, dê aquele like. Tem muita gente querendo vir para a França, então eu estou fazendo o máximo para dar o máximo de informação, né, para vocês, para facilitar a chegada de vocês aqui na França. E, em particular, eu queria dar um bonjour a Garcia, que está na Angola. A Angola me acompanha bem, eu tenho um bocado de contato de pessoas que moram lá e que estão querendo vir para a França. São pessoas que se tornaram meus fãs e eu escrevo, eu me comunico muito com eles. Então, um cheiro para a Angola. Pronto, vamos ao que nos interessa, tá certo? Então, o que é a Carta Vital? O que é essa famosa Carta Vital que a gente tem tanta necessidade aqui na França? Essa Carta Vital que contém o nosso número pessoal, né? Um número pessoal que nos acompanha do começo, do momento que a gente adquiriu a carta ou do momento que a gente nasceu até o final da nossa vida. É um número só e constante, que não muda de jeito nenhum. Você precisa, no momento que você vai no médico, cada vez que você chega no médico, cada vez que você faz uma consulta, que seja privada ou pública, você tem que apresentar essa carta vital para poder ser reembolsado em todas as despesas ou uma boa parte das despesas, o nível do acompanhamento saúde aqui na França. Essa carta vai dar um apoio financeiro a você em tudo que é cuidados médicos. E quem tem direito a essa carta vital? Todo mundo tem direito. Um estrangeiro chegar aqui na França tem direito. Um brasileiro vem do Brasil porque quer trabalhar aqui na França, porque quer viver aqui na França, ou vai se casar com um francês. Será que essa pessoa tem direito à carta vital? Sim. Todo mundo que estiver no solo francês, a partir de 3 meses de residência no solo francês, que você trabalhe ou que você não trabalhe, que você tenha uma renda ou que você não tenha renda, eu coloco entre aspas, porque tem situações que você precisa justificar sua renda, você vai ter direito também a obter sua carta vital. Preciso bem que você deve estar em situação regular na França, né? Em situação estável aqui no solo francês e a partir de 3 meses de estadia no solo francês. Isso lhe dará direito a uma carta vital. E de toda maneira, para aquelas pessoas que querem vir trabalhar no território francês, elas têm que ter uma carta vital. É quase uma situação sine qua non para poder trabalhar aqui na França. É ter sua carta vital com o seu número, porque até na sua folha de pagamento, na sua folha de salário, tem o número da carta vital. Por todo canto onde você for, você tem que ter essa carta vital. E como fazer para obter essa carta vital? Para obter essa carta vital, tem um formulário, né? Um formulário obrigatório para aqueles que estão em situação regular na França há mais de 3 meses, ou então para aqueles que estão em situação irregular aqui no território francês. Então, são formulários diferentes, né? De números diferentes. Ou você vai no site de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, você já tem lá o formulário, é só preencher e depois você vai ser convocado para dar as justificativas, porque você precisa constituir um dossiê para poder ter direito a essa carta vital. E quais são os documentos necessários, né, para constituir seu dossiê? Seu passaporte, seu visto de trabalho ou de estadia na França, se não a sua carta de séjour, se você já tirou sua carta de séjour, Matias, que vem de sair da piscina, tá todo molhado,
Você precisa também dar o seu registro de nascimento, é traduzido oficialmente, né? Tem que ser homologado sua tradução. Você precisa do seu registro de casamento, no caso que você é casado ou não. Você precisa de uma conta bancária, porque você deve dar o seu relevé d'identité bancaire à la caisse d'assurance maladie, porque cada vez que você é reembolsado, que você tem uma despesa, o nível da saúde, você é reembolsado na sua conta bancária, né? Você precisa também de uma atestação de domicílio, isso aí é super importante. E para aqueles que trabalham, você precisa dar ou um contrato ou uma folha de pagamento do seu salário. Dando todos esses documentos e que seu dossiê ele é constituído e que não precisa de nada, você obtém seu número de Sécurité Sociale, né? Esse famoso número de Sécurité Sociale. A Carta Vitale, ela não é um documento, não é uma identidade, né? É um documento super importante aqui na França para conseguir trabalho, porque você só consegue trabalho. Em muitos casos, as pessoas não querem empregar se você não tem o seu número de Sécurité Sociale, né? Porque o empregador tem que declarar você. E esse número também você vai cotizar para a sua aposentadoria, né? E para os seus direitos médicos. Então, quando tudo está certinho, você recebe o seu número de Sécurité Sociale. É um número que contém 13, né, chifres. O primeiro é o seu sexo. Para os homens é o número 1, para as mulheres o número 2, sua data de nascimento, seu país, quando é estrangeiro é 99, data de nascimento, país e etc. Sei que são 13 números que vai acompanhar do começo até o final da sua vida. É o mesmo número que não muda. Não sei se vocês entenderam, mas é um documento super importante, né? Porque é com ele a utilidade da Carta Vitale é que você tem uma proteção, se chama PUMA, né? Proteção Universal Maladie, né? Para obter essa PUMA, né? A Proteção Universal Maladie, a condição é que você tenha uma atividade salarial, ok? Por isso que é super importante para aquele, porque tem muita gente querendo vir trabalhar na França, mas chegam aqui completamente desprovidos, nem sabe falar o francês, nem tem uma especialização que a França precisa, porque eu já falei disso, que a França precisa de mão de obra específica, né? Bem que conste em uma lista da direta. Falar francês é ter sua especialização, obter esse número de Sécurité Sociale, porque o empregador não quer empregar. Quando você é estudante, você não entra nesse mesmo sistema, né? Você entra no sistema, nesse sistema universal, quando você tem essa atividade profissional. Para aqueles que estão se perguntando, e se eu for para a França e não conseguir trabalho, eu vou ter direito a essa Carta Vitale? Sim, toda pessoa que, como eu disse no começo, toda pessoa que mora aqui na França regularmente há mais de 3 meses tem direito a essa carta, né? Basta ou você ir pela internet ou ir na Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Em toda a cidade da França tem sua Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Como eu disse agora, você tem direito a essa carta mesmo se você não tem uma atividade profissional. Você pode ter direito a essa carta simplesmente por ter um pai, ter uma mãe que já tem a Carta Vitale, então você depende do sistema de seus pais, ou se não, se você tem uma cônjuge ou se você tem um cônjuge, aí você vai depender de seu cônjuge, ok? Casado ou que você vive em Pax, você pode depender dessa pessoa. Para aqueles que estão em situação irregular na França, né, que não tem nenhum papel e sem papéis, você também tem direito a uma prise en charge médicale, né? O que a gente chama AME, A-M-E, que é a Aide Médicale d'État, a ajuda medical do Estado. Não é reembolsado da mesma maneira, você não vai ter os mesmos direitos de reembolsamento, mas tem aquela prise en charge de base, né? Você tem aqueles direitos de base, justamente para evitar que aquelas pessoas que chegam aqui na França, que são clandestinos, que estão em situação de pedido de asilo, não fiquem em situação complicada, né? Precisem fazer um exame,
Tem mulheres chegando grávidas, né? Precisa de e ter esse acompanhamento durante a gravidez. Então, ela precisa do mínimo de ajuda do Estado. Então, eles têm ajuda medical do Estado. Para obter essa AMA ou se você precisa, do mesmo jeito, não é a mesma procedura. Ou você vai pela internet ou você vai diretamente à sua caisse d'assurance maladie com os mesmos documentos, né? E nesse caso da AMA, você precisa justificar, né, uma renda financeira para poder obter esse documento. Mas normalmente, quando você faz um pedido de asilo, né, você tem aquela alocação que o governo francês dá. Então, você pode provar com essa renda do governo. Para aqueles que vêm para a França e que encontraram um trabalho, né, ou já vêm com um contrato, né, de introdução no território francês, você pode começar a trabalhar. Se você não obteve seu número de Sécurité Sociale, você já pode começar a trabalhar. Só que seu empregador, ele deve fazer uma declaração única de emprego. Essa declaração é obrigatória. Ele sabe que ele deve fazer essa declaração, né? Declaração única de emprego. Isso aí é obrigatório. Se ele não faz, ele vai ter que pagar uma amanda, pagar uma multa bem importante. Pronto, simplesmente. Vou ficando por aqui. Se vocês tiverem dúvidas, podem me consultar. Eu respondo desde que eu posso. Não esqueça o like. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, aquelas pessoas que estão precisando de informações interessantes. Então compartilhe entre vocês, dê aquele like para que o canal continue a crescer. É verão, eu estou fazendo menos de vídeos, mas eu tento fazer o meu máximo, do meu côté, de mon côté, tá certo? Pronto, o like, bisous e à bientôt. Coragem para aqueles que estão com projetos de vir para a França. Bisous, tchau. Matar a sede.